Fala, galera da 5 Minutos no Cinema. Sejam bem-vindos para mais uns 5 Minutos de Entrevista, esse espaço de valorização do cinema nacional para falar com o diretor, ator, produtor, sobre os filmes que estão saindo em cartaz, os filmes que já foram lançados, os filmes que vão ser lançados ainda. E hoje estamos com o diretor e roteirista Vicente Ferraz, a produtora Juliana Carvalho, para falar do filme documentário O Contato. Um filme belíssimo, belíssimo. Já teve crítica aqui na página. Nossa, é um filme, eu acho que é um dos mais belos. É uma pintura. Fiquei assim totalmente admirado pelo filme, além de ter uma história super tocante. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui na página para falar, para trazer esse filme para o público que muitas vezes não tem acesso, ou às vezes não demonstra interesse, porque falar de contato eu acho que é um dever nosso, ainda mais nesse Brasil que a gente está vivendo e viveu nos últimos anos. E, de novo, muito, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de vocês. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas também vocês podem falar o que vocês quiserem sobre o filme. Vai ser um prazer enorme poder falar de O Contato. Boa Bom, noite, Lucas. Muito obrigada. Regina, eu agradeço. Eu sempre começo minhas perguntas quando eu consigo, quando falo com o diretor e quando falo com produtora, assim, que é uma curiosidade minha, mas também uma curiosidade que eu acho que é do público, como veio essa ideia, como veio essa história de O Contato? Foi uma foto, foi uma reportagem, era um desejo, era um projeto pessoal de vocês? Eu queria que vocês contassem, porque é uma história tão específica, tão bela, na verdade, são histórias, né, na verdade, tão belas, tão específicas. Eu queria que vocês contassem como foi criar O Contato. Esse projeto, Contato, ele é uma iniciativa da Juliana. A Juliana que idealizou o projeto e ela me convidou para dirigir o filme, né? Então, acho melhor a Juliana explicar bastante o processo dela de conhecer aquela região e ter a ideia de fazer um documentário sobre aquela região. O processo de criação de um filme é longo, né? E, claro, tudo começa com uma ideia ou como um chamado, assim, né? Acontece alguma coisa, né? Que você diz, essa ideia eu quero realizar, né? E tudo começou com um encontro com uma amiga, uma produtora também, Uhum. que havia se mudado para São Gabriel da Cachoeira. A Mara Junqueira, ela foi fazer um documentário no Haiti e acabou se casando com um militar. E ele foi transferido para São Gabriel da Cachoeira, né? Que é essa cidade onde a gente fez esse trabalho, que é a tríplice fronteira do Brasil com, né, Colômbia e Venezuela. Então, lá é uma região, né, que o Exército ocupa, né, por ser uma região fronteiriça, e ela foi morar lá e a gente conversando, ela falou assim, nossa, Ju, eu estou morando num lugar muito louco, muito lindo, e que tem 23 etnias indígenas, eles falam 19 línguas, é muito rico, tem muita diversidade. E daí foi natural, né? Então, Mara, vamos fazer um filme. Só que quando o projeto de fato começou a se desenvolver, ela mudou de novo, né, para o sul. Então, atualmente ela está morando na Europa, acompanha o projeto, está super feliz, mas eu fiquei, enfim, procurando outros parceiros para a realização, né? Daí que eu convidei o Vicente. O Vicente é meu amigo há muitos anos, né? A gente se conhece do cinema há muito tempo, e eu admiro muito o trabalho do Vicente, né? Principalmente o último trabalho dele, que foi Estrada 47, onde ele realizou um filme belíssimo, numa situação também de natureza muito desafiadora, né? E eu acho que filmar na Amazônia requer coragem. E aí eu convidei ele e, enfim, ele aceitou o convite e a gente começou essa aventura, né, de realizar esse filme, né?
O processo todo, isso, né, começou em 2018, nós terminamos o filme o ano passado, né, e esse ano é o ano de lançamento, né. No ano passado a gente apresentou o filme em festivais, né, o filme foi selecionado para Tudo Verdade, depois foi para o Festival de Havana, participou de alguns festivais de meio ambiente, e agora a gente está na segunda semana de lançamento mostrando isso para o Brasil. Nossa, É isso. que ideia incrível, né? É inimaginável, né? E nesse percurso, claro que o projeto se transformou, né, na mão também do Vicente, né, ganhou outras perspectivas, mas muitas pessoas ajudaram nesse processo, né, na fase de pesquisa, na fase de entendimento, né, e no acolhimento, né, em São Gabriel da Cachoeira, né, fizemos muitos amigos, né, no relacionamento com os indígenas, né. Foi um processo longo, bonito, prazeroso, né. Acho que isso está na tela. Com certeza. Inclusive, essa é até a minha segunda pergunta. Que bom que você falou, vou pegar esse gancho, porque o Contato é belíssimo. O filme é belíssimo mesmo. Eu senti muito não poder ter visto o filme no cinema, eu acabei não vendo no cinema. Onde eu estou aqui não está passando, onde eu estou, né, onde eu vivo aqui, não está passando o filme. Mas é um filme, de fato, para se ver numa tela grande, com um som bem alto, bem forte, porque é um filme belíssimo. E isso, enquanto eu vi o filme, ver documentário é diferente de ver um filme, né, de ficção, de uma história de drama, de suspense, mas o visual do filme, né, esteticamente, vou usar essa palavra, é belíssimo. A fotografia, os enquadramentos, a luz que foi utilizado. Eu gostaria de saber assim, como que foi natural criar o visual de O Contato, ou foi algo que vocês pensaram que poxa, o Contato podia ser dessa maneira, podia ser filmado com essa luz, podia ter essa fotografia, porque muitas cenas, todas, na verdade, cenas externas, ao ar livre, né? Eu fico admirado, e eu queria saber como é que foi o processo de criação desse visual que é arrebatador do filme. Um dos desafios aí de realizar um documentário como Contato, a Juliana, quando me convidou para fazer o filme, ela tomou uma decisão que eu achei bastante certeira. Que ela foi o seguinte: Vicente, vamos para São Gabriel da Cachoeira, mas não vamos de avião, não. Vamos pegar um gaiola desses que sobe ao Amazonas, para você entender o que é a dimensão daquela floresta e daquelas pessoas que estão no barco. Então, logo ali no barco, a gente já começou a encontrar o que seria uma das histórias, né? Porque a Juliana já tinha realizado um documentário do ritual fúnebre dos Yanomamis, né? E a Juliana estava com as fotos no barco das pessoas que participaram daquele ritual, dos habitantes ali da aldeia de Maturacá. E eles estavam no barco. Então, o filme já começou a acontecer na primeira viagem. Depois, a gente passou meses lá na cidade de São Gabriel da Cachoeira, visitando aldeias, visitando outros pontos do Rio. E, assim, é claro que eu tinha feito o dever de casa, né, no sentido de ler, estudar, me aprofundar. E uma coisa que me preocupava muito era como você fala de tantas coisas e não se perder em uma narrativa que dura 80, 90 minutos, que é um longa-metragem. Então, conversando com a Juliana, eu falei: Juliana, esse filme tem que ser um filme de personagens. E através desses personagens, dessas jornadas, dessas pessoas, a gente vai tentar ver as outras camadas do documentário, né? Não só os dramas individuais, os dramas coletivos, os dramas históricos, né? Então, e é claro que a minha ferramenta maior é o cinema, sempre foi o cinema. Então, eu tenho
eu tenho uma formação de cinéfilo, né? Eu fui cineclubista, e desde muito cedo fazia filmes amadores, depois fui estudar cinema. Então, eu tenho uma relação com o cinema muito antiga e eu tenho um repertório cinematográfico que me ajudou muito a fazer o filme, né? Então, eu tinha as minhas referências, eu tinha a minha imagem, as imagens. Então, para não me alongar muito, então a ideia era fazer um filme que fosse acompanhando essas pessoas, mas onde que a equipe, onde não só a equipe e não só a câmera ser invisível, eu como diretor também tenho uma invisibilidade, né? Assim, o meu discurso, as minhas ideias, elas fossem subordinadas aquelas vidas, aquelas pessoas, aquelas memórias, né? Então, o filme é muito, assim, quase redundante, né? Mas é protagonizado, né? As ideias, o que acontece no filme, o argumento do filme é muito feito por aquelas pessoas, porque a gente está acompanhando a vida daquelas pessoas. Então, a minha ideia era estar bem próximo, claro, que a gente filmou, a gente acompanhou, a gente subiu e riu com aquelas pessoas, convivemos muito com elas, mas a ideia era que a equipe não tivesse presente. Então, era para fazer um filme quase que minimalista, sabe? A gente chegar se prepara muito para, até como você falou, da linguagem, do tipo do enquadramento, da montagem do filme, ela ajudasse ao espectador a fazer uma imersão. Então, se eu tivesse alguma pirotecnia, um movimento de drone, um movimento de câmera, assim, eu ia estar mostrando eu, Vicente, o diretor, né? O diretor supostamente que quer mostrar sua virtude, né? Seu virtuosismo. Não, eu falei, a gente tem que buscar uma linguagem onde essa magia que é o cinema, né? Essa engenharia que a gente está fazendo cinematográfica, ela não ficasse evidente. E isso, e o que ele está falando é que você está num cenário exuberante, né? Você está num lugar. No filme você sente a força da floresta, né? Ele é um filme sensorial, né? Totalmente. Né? Então, assim, não só como o Vicente está falando, né? Os personagens são os protagonistas, né? A criação, né? A técnica tenta se apagar ao máximo, né? Como a floresta e o rio, né? Emergem na tela, né? Os sons, né? As lonjuras, né? O ritmo de você estar viajando no rio, né? Aquela imensidão, né? E o som do filme, eu lembro de estar vendo o filme, vendo o filme, e o filme tem um silêncio, né? Ele tem um silêncio em alguns momentos, e até mesmo antes de começar as falas, vem um som daquele lugar, aí depois entram as falas. Eu achei, eu fiquei pensando que aquilo era um design de som, acredito que deva ser, mas é um jeito como você falou mesmo, Juliana, é de imersão mesmo. Você vai entrando naqueles personagens e você vai identificando também os locais, né? É engraçado que dá para identificar quando uma história ia ser contada. Eu achei nossa, espetacular, é muito bonito. Os igarapés, o Rio Grande, né? Sim, nossa. Aquela estrada aquática, né? É uma grande via, né? Fluvial, né? E eu já andei de barco, como aquele barco do filme, e realmente o som que andar de barco faz é igualzinho aquele, né? A sonoridade. Nada foi inventado ali, é tudo tão natural e realmente você sente, é como se você sentisse o vento ali batendo em você, aquela coisa, é maravilhoso. Vicente, você disse sobre a estruturação assim, do documentário ser feito baseado nos personagens.
a minha sensação de ver o Contato, apesar de ter achado o filme lindíssimo, belíssimo, de ter ficado totalmente maravilhado, eu saí extremamente triste do filme, me saí, assim, destruído mesmo, parece que passou um caminhão em cima, que você vai consumindo aquelas histórias e você fica numa inércia, você não pode fazer absolutamente nada, né, enquanto espectador. E eu fiquei me perguntando como que essas histórias chegaram para vocês. É claro que teve muita pesquisa, tenho certeza disso, mas como criar essas histórias, como que vocês decidiram narrar, especialmente essas histórias daquela avó preocupada com o neto que talvez não pudesse aprender a língua dela, daquela mãe que está preocupada com a filha que está sofrendo depressão em outra cidade, né, de um líder da tribo que recentemente perdeu seu pai, só tem a foto como um guia para ele. Como que essas histórias chegaram, vocês desenvolveram, escolheram também? Eu acho que o trabalho do documentarista, não só de um documentarista, mas de quem gosta de contar histórias, né, Uhum, é saber escutar bem o outro. E eu acho que é uma capacidade que a gente está perdendo nos dias de hoje. Então, quando você escuta as histórias, eu acredito muito que todo mundo tem uma história para contar e tem um universo para contar. E se pode fazer um grande filme com pessoas, digamos assim, com anônimos, digamos assim, ou pessoas que vivem no anonimato, ou são tidas assim, como uma maneira, são vistas ou seja, não são vistas, né? São invisibilizadas, né, pela sociedade. uhum, Então, quando eu comecei a escutar, a Juliana também estava nesse processo todo, que a gente sabia que a gente estava buscando histórias, e aquelas histórias apareceram, assim, assim não foi tão, mas a verdade, não foi tão difícil, não, no sentido que quando uhum, a gente conheceu, por exemplo, a professora, né? E a professora começou a falar: poxa, eu tô indo e vindo aqui para São Gabriel da Cachoeira porque minha filha tem depressão e ela uhum, tentou algumas vezes, né? Tentou tirar a vida, né? Então isso daí é um drama, sabe? E sim, quase foi uma tragédia isso para aquela família. uhum, Então, aí eu fiquei pensando naquela viagem, aquela mulher que vai pegar dias e dias num barco, né? Ao mesmo tempo, uma história que é universal, né? Porque uma mãe que está buscando a cura de um filho, de uma filha, essa história pode acontecer em qualquer lugar do mundo, mas uhum, ali a característica era essa dimensão quase que epopeica, né? De você cruzar aqueles rios e a cachoeira, e você passar pela mitologia do seu povo e saber uhum, como o seu povo perdeu a língua, mas ela ainda tentam recuperar, né, as uhum, tradições. Então, o filme, nas três histórias, tinha isso. Né? Então, e a primeira história, por exemplo, para te responder mais especificamente, quando estávamos nessa primeira viagem, que a Juliana estava com umas fotos bonitas, ampliadas, do festejo lá do ritual fúnebre Yanomami, que é o Errearro. uhum, Aí, um momento, a Juliana falou para mim, falou: olha, Vicente, as pessoas que estão nessa foto estão aqui dentro do barco. Aí eu falei: Juliana, vamos nos organizar, porque entregar essas fotos eu quero filmar. A gente nem tinha uhum, equipe. Aí eu com uma câmera, Juliana, e a outra a produtora Valéria Burke, né? Então a gente filmou essa entrega. Então foi muito emocionante. E a partir dessa entrega dessas fotos, eu falei: essas fotos, elas vão fazer uma viagem, essas fotos. A gente está entregando aqui no barco, mas essas fotos vão chegar na aldeia e vão uhum, chegar para aquelas pessoas. Então, eu falei: aqui tem uma história surgindo. A outra menina, né, que a gente conhecia, que trabalhava em São Gabriel da Cachoeira, ela, a, ela começou a contar a história do casamento dela, que era um uhum, casamento é, é, de etnias antagônicas, e tiveram um filho. Aí ela falou: Vicente, eu quero levar o meu filho para a aldeia da onde que minha família saiu, que é muito distante, e a minha bisavó não conhece. Então, estou dizendo,
estavam ali. Então, as histórias estão ali. A Uhum. Juliana saiu, aconteceu alguma coisa. Pode ter sido algum tipo de conexão. Ela tinha falado de um problema de conexão né, com a internet. Ela ainda não entrou. Talvez ela vai tentar entrar pelo celular. Deixa eu ver. Ainda não. Você edita esse material? Eu edito. Eu consigo. Eu faço um cortinho nessa parte aqui. Então, se quiser, a gente espera ela. Espero sim. A Sara também está aqui na... A Sara está junto com a gente. Acho que a Sara também está... fazer uma ponte para ver o que está acontecendo com a Juliana. Saiu. Isso. A Sara disse que a Ju já vai entrar. Tá. Ela vai entrar aqui. E, Vicente, aproveitando isso que você disse, você, naquela entrega das fotos, você já começou a filmar com câmera profissional mesmo, assim, já... A minha formação, eu sou formado como fotógrafo de cinema. Assim, quando eu estudei cinema, a minha especialidade não foi direção, a minha especialidade foi fotografia. Uhum. E todos os trabalhos que eu faço, hein, Juliana, a gente fez Desculpa, gente. A gente fez uma parada. Ah, tá bom. Eu estou agora no celular, porque realmente o Wi-Fi caiu aqui. Tudo bem, sem problema. Eu disse para o Vicente que eu consigo fazer um corte nessa pausa que teve, aí a entrevista vai ficar como contínua mesmo, fica tranquilo, tá bom? Não vai ter interrupção. Não, tudo bem. Eu só fiz uma pergunta aqui de curioso para o Vicente, como que ele filmou essa entrega das fotos, assim, como foi uma coisa tão naquele momento, né, da entrega, que ele decidiu se ele usou alguma câmera profissional, como foi? Não, a câmera profissional, a câmera foi comprada até para a filmagem. E como eu estava falando, minha formação, eu sou diretor de fotografia por formação. E eu até hoje eu fotografo alguns filmes de amigos e tudo, e fotografei já vários filmes. E então, assim, eu domino bastante a imagem, sabe? Então, isso para mim não foi um problema. Só para fazer um comentário, né? Não sei se você viu a Estrada 47. Eu vi. O filme foi feito sem vídeo assist. Assim, o vídeo assist, como a neve, sempre quebrava. Mas, e para mim, como a minha formação cinematográfica, quando comecei a filmar, o vídeo assist era uma coisa que pouquíssima gente tinha acesso. Então, eu aprendi a filmar sem monitor, sem vídeo assist, sem nada. Assim, eu sei a lente que se deve usar, sabe? Sempre estou conversando com o fotógrafo o tipo de lente, eu sei mais ou menos a situação de luz que está tendo. Então, o diálogo com o fotógrafo fica bastante próximo, né? Nossa. Mas no caso da filmagem no barco, né, foi o Vicente que filmou, né? A gente... eu tinha comprado uma câmera específica para o filme, né? Porque nós viajamos com 2 câmeras, né? Claro, um trabalho como esse, você tem que contar que pode dar problema nos equipamentos, né? Você tem que ter a opção, né? Além de, em algumas situações, a gente filmar com as 2 câmeras, de você poder, né, substituir a câmera principal caso aconteça algum acidente, né? Mas, e foi essa... Mas, assim, o filme todo, apesar de ter essas 2 câmeras, em alguns momentos a gente até usou, mas o filme todo é filmado como ele está, ele é todo com uma câmera só.
Então, eu estou esclarecendo isso porque para as pessoas entenderem um pouco o artesanato do filme, né? Uhum. Como hoje em dia se trabalha com tantas câmeras, operadores e tudo, então isso daí, de alguma maneira, seria aquele tal do ruído que a gente está falando da aproximação da equipe em relação àquelas pessoas, né? Uhum. Nossa. E pensando agora que você falou, nossa, eu fui com uma câmera e ficou belíssimo, né? Você vê um filme com tanto aparato que não consegue ser visualmente bonito, né? E o contato, ele é bonito, e aquela cena da entrega das fotos é uma cena, claro, né? Sabendo agora, uma cena bastante orgânica, mas aquilo é muito emotivo, né? Você conseguiu captar exatamente a emoção das pessoas quando veem a foto, quando recebem, e cada um admirando a foto do outro. Nossa, é emotivo mesmo, né? É um silêncio, depois entra a voz, é extremamente emotivo. É bonito, bonito de se ver. Mas, tô dizendo, mas tudo isso tem muito do treinamento. Que, assim, quando essa sequência, por exemplo, né? A Juliana tinha as fotos nas mãos. Por exemplo, se eu chego agora para você e falo assim, olha, eu conheci um amigo seu do primário, e eu tenho várias fotos para te mostrar quando você tinha 9 anos de idade, com certeza a sua cara, a sua expressão de alegria ou de recordação. Então, assim, é lógico que eles iam. É claro que tem os ingredientes ali, eles são Yanomamis, né? Mas a surpresa, então, estou dizendo, faz tipo, como dizer, é o preparo que você tem nesse ofício, né? De você estar ligado nessas coisas, né? Uhum. E nesse caso, a gente também só mostrou as fotos com a câmera aberta, né? Exatamente. Para não deixar essa emoção se esvaziar. Eles não teriam que reinterpretar, né? A primeira surpresa, né? Então, teve uma negociação, teve uma conversa. Nós vamos entregar as fotos, sim, né? Mas vamos abrir a câmera, né? Aí captou exatamente o sorriso que o Vicente fez eu ter agora, quando ele falou que podia mostrar uma foto quando eu tinha 9 anos, né? É exatamente isso, né? Você começou a falar, eu já comecei a dar risada. Eu já comecei a sorrir, foi exatamente isso, né? Exatamente E isso. nem apresentou nada, eu já estava sorrindo, já esperando receber a foto presente, né? Claro que, assim, do ponto de vista dos direitos também, é importante falar, né? Toda essa participação indígena, né? Tanto dos personagens como das comunidades indígenas, isso tudo foi muito conversado e autorizado, né? E existiram contrapartidas bastante negociadas, né? Para a autorização de gravação, né? Nesses locais e para a contação dessas histórias serem permitidas, né? Então, por exemplo, né, já que com os Yanomami, a gente negociou que eu compraria para eles toda a infraestrutura para o turismo do Pico da Neblina, né, que é um monte onde eles levam turistas para passear e chama-se Iaripo, que é um lugar sagrado deles, né, e hoje é uma das alternativas de renda dessa região, né, então, eu comprei um freezer, caixa de som com microfone, gerador, laptop, celular, data show, né? Uma série de, não só compramos, como levamos até a aldeia, né? Quer dizer, ali tem sempre uma mão dupla, né? Assim, eu acho que fazer um filme não é um favor, né? Dar visibilidade às histórias indígenas não é um favor, talvez até uma obrigação nossa, né? Rever, né? Toda essa história, né? E defendo que
isso precisa ter contrapartidas objetivas, né? Que nem sempre é simplesmente financeira, né? São solicitações dessas comunidades, né? Necessidades dessas comunidades, né? Foi algo funcional, né? Eu queria fazer um comentário isso, porque existe uma visão sempre da produção e do diretor. Nós, diretores, a gente é meio ousado, muitas vezes, e um pouco abusado também, no sentido de você querer entrar. E a Juliana, ela foi uma guardiã da ética do filme, né? Então, o filme, eu acho que ele está impresso o respeito que em acompanhar essa vida dessas pessoas. Então, o que está impresso ali também é todo um processo onde que a Juliana, como produtora, desde as negociações com a FUNAI, com as organizações indígenas, mas também com essas famílias, com essas aldeias. Então, para conseguir tudo que está ali no filme, que que no final das contas é a via de mão dupla, como a Juliana está falando, e essa proximidade, aí ele teve um trabalho de pré-produção, trabalho também da filmagem, claro, de ter essa eu não gosto de usar essa palavra negociação, porque assim, dessa colaboração mútua, né? E tem outra coisa que a Juliana falou, que eu acho que é uma coisa que as pessoas devem saber, que uma dessas contrapartidas era numa aldeia uma aldeia isolada, né, num lugar muito distante, onde poucas pessoas brancas já entraram nessa aldeia. A Juliana se dispôs a construir uma escola primária, com cimento, com telha, com tijolo, sabe? E foi construído. Assim, assim, uma coisa a gente podia levar um computador, o que seja, não sei, mas ali não, foi sacos de cimento, foi toda uma engenharia, uma logística que só de pensar que eu falo. Motosserra, gerador, prego, martelo. Mas isso seria um outro tudo teve que ser transportado de canoa, né? Porque são naqueles igarapés muito rasinhos, né? Que você viu, né? Com muitas árvores caídas, né? Você está dentro da floresta, né? Então, não é que é um lugar pavimentado, assim, né? Tem toda a sua... né? É a vida da floresta, né? Os tocos, as árvores, né? Isso foi também uma solicitação da aldeia Rúpida. Eles falaram, não, né? Esse filme é dedicado ao Bruno Pereira, que é aquele indigenista, funcionário da FUNAI, que foi assassinado, né, junto com Dom Phillips, também jornalista, comunicador. E quando nós fomos filmar a aldeia Santa Cruz do Cabari, que é essa aldeia do povo Rúpida, eles são indígenas de recente contato. Então, existia uma discussão dentro da FUNAI se a gente deveria ir ou não. E o Bruno o Bruno Pereira, que decidiu que quem teria que tomar essa decisão seria a própria comunidade. Daí, a comunidade se reuniu, toda a comunidade assinou um documento nos permitindo ir filmar nesse lugar, mas, em contrapartida, a gente tinha que construir uma escola. E esse acordo foi feito e a escola foi construída, né? Então, assim, trabalhar com essas histórias, né, e com os povos originários, acho que você, para conseguir, né, tem que ter uma relação de muito respeito, né? Para que isso não seja uma invasão, né? Senão você reproduz todo o comportamento histórico com esses povos, né? E isso a gente não queria fazer, né? Apesar do nosso contato ser, de alguma forma, um contato que, né, você tem que fazê-lo o mais gentil possível, né? Mesmo que em alguns momentos a gente tenha né, invadido aquela paisagem, feito uma pequena invasão,
né? Mas de forma nenhuma, né? Intencionalmente os desrespeitamos, né? Sim. E isso eu acho que é também muito importante. A gente vai voltar agora para mostrar o filme para eles, né? E eu estou muito curiosa também com a reação deles de estarem se vendo na tela, na sua própria língua, né? Contando as histórias que eles escolheram contar, né? Da forma que eles escolheram contar, né? Isso que você disse agora, essa última fala sua, vai até para a minha próxima pergunta, porque você disse que você vai levar o filme para eles verem, né? E eu queria perguntar para vocês, depois de todo o trabalho de pesquisa, indo até o local, viagens, agora, sabendo agora, né, vocês construíram coisas incríveis, né? Forneceram ferramentas para eles continuarem lá se desenvolvendo. Eu queria saber para vocês agora que o filme estreou. Chegou ao fim, né? Vocês, qual que é o sentimento? Qual que é o melhor sentimento quando encerra todo o processo de filmagem, produção, e agora vou montar o filme, ou agora que, nesse momento que estamos agora, em que vocês estão apresentando o filme, fazendo debates, conversando, ouvindo a opinião das pessoas. Para vocês, enquanto diretor, enquanto produtora, qual o melhor momento desse processo que é fazer cinema, fazer um documentário? Qual que é o melhor momento? Existe um melhor momento ou são momentos iguais, assim? São momentos distintos. Bom, no meu caso, eu sou um trator filmando, né? Assim, eu tenho uma visão do meu ofício eu sou muito pragmático. Então, tem uma tarefa para se fazer, tem um determinado tempo para fazer essa tarefa, desafios, todas as filmagens são complexas, e uma filmagem na Amazônia é muito mais complexa ainda, né? Desafios, então eu funcionei de um modo trator, né? Tipo assim, eu vou para lá e tem que fazer aquilo dali. E nesse processo todo, né, tentando elaborar o filme, né? E pouco a pouco você via que o filme começava a surgir, né? Como você tinha planejado. E aí vem o processo da montagem, que foi complexo, porque esse filme é todo falado em línguas indígenas, e eu não conhecia nenhuma delas, né? E provavelmente não as conhecerei, porque é um estudo profundo, não existe, né? E agora, mas está tendo uma coisa interessante, porque o filme ele só existe quando o espectador tá vendo o filme. Então, não existe um filme que o diretor... O filme ele funciona nessa relação dialética entre o que o realizador se propôs e como o olhar do espectador, e como o espectador está fazendo o filme, está elaborando o filme na cabeça. Então, agora o filme está sendo exibido e eu tenho escutado várias coisas sobre o filme que são coisas interessantes, assim, e não é só porque sejam elogios, mas que são visões que as pessoas estão tendo do filme. E eu mesmo, agora, na quinta-feira passada, estava exibindo o filme no Recife com o Vincent Carelli, que é um especialista, né, o grande documentarista brasileiro com a temática indígena, fundador do Vídeo nas Aldeias, né? E veio uma coisa na minha cabeça que, por exemplo, os meus filmes anteriores, eles sempre tocam no tema da história e da memória da América Latina. E muitas vezes através de conflitos, que pode ser a Revolução Cubana, pode ser a Revolução Nicaragüense, a Segunda Guerra Mundial. E aí eu comecei a ver, eu falei, não, mas esse filme também é um filme que fala de um grande conflito, só que é um conflito de 400 anos, né? Então, ali, o filme, são aquelas histórias singelas, mas atrás, como você falou há pouco, né? Você falou, poxa, parece que passou um trator, né? Quando acabei de ver o filme da tristeza. E aí eu fiquei prestando atenção na sua opinião para saber se como eu deveria encarar isso como para o espectador, se é uma coisa boa ou ruim. Quando eu vejo que o filme, porque aquela realidade é terrível, ali estamos falando desse trauma
e desse conflito secular. E se o filme ele não tem uma proposta de ser um filme de denúncia, um filme de causa, mas ele sim tem um propósito de comover o espectador e colocar o espectador do lado certo da história, né, em relação à defesa dos povos da floresta. Sim, sim. Exatamente isso que o filme causa. Eu acho que não tem como sair desse filme sem levar o filme com você. Não tem como. Eu acho, minha opinião, claro, mas é impossível. Se você falar, poxa, vi um filme ali. Vi um filme chamado Contato ali, legal. Não tem como. Não tem como. É um filme que gera um debate automático, né? Pelo menos eu acabei de assistir o filme e eu queria conversar, queria falar daquilo que eu precisava conversar, na verdade, precisava falar, né? Eu fiz essa pergunta porque realmente são processos muito diferentes, né? É bom saber que as pessoas, que o produtor, o cineasta quer que as pessoas vejam o filme para gerar debates, conversas, né? E não querem fugir, eu não quero conversar, eu quero falar, eu quero explicar como é que foi. Eu acho isso simplesmente incrível. Né? Agora, tem um outro momento que é o fim da filmagem, né? Esse momento também é um momento de muito alívio, né? Porque o Vicente, a gente voltou, nossa última viagem foi em fevereiro de 2020, ou seja, em março, as terras indígenas fecharam, começou a pandemia mundial da Covid, né? Então, assim, claro que a gente não sabia ainda o risco que corríamos, né? Mas a gente não teria a oportunidade de fazer uma outra viagem, né? As terras indígenas ficaram fechadas por quase 3 anos, por 2 anos e meio, né? E tudo mudou muito, né? Pessoas faleceram, né? As comunidades também sofreram muito com a pandemia, né? Com certeza. Então, você sair, né, desse processo ali, né, e o Vicente virar para mim e falar, temos um filme, né? O filme está filmado, né? Como a gente, é um jargão do cinema, quando se fala, está na lata, né? Tá na lata. Quer dizer, isso não é mais uma ideia, isso não é mais uma aventura, né? De todo dia é um novo dia, né? E todo dia você tem que cumprir uma tarefa, né? Todo dia você tem que cumprir aquela missão do dia, né? Quer dizer, essa etapa se acaba. É um momento de muito alívio também, né? Quando você fala, temos um filme, está na lata, né? Agora é montar, né? Agora é outra fase, mas e nós vivemos esse risco, né? O risco que esse filme, eu não sei se ele... Um filme nunca se faz de novo, né? Mas você, né, pode perguntar, a gente não tem mais a mesma, né, a mesma situação para fazer esse trabalho, né? Nem nós e nem talvez outra equipe, né? Porque a região mudou, né? Mudou muito, mudou por causa da pandemia, mudou por causa do governo anterior, né? Mudou, né? As coisas em pouco tempo se alteraram demais, né? Ali é uma região que é de uma fragilidade muito grande. Então, uma coisa que é importante falar, o filme começou a ser filmado em 2019, primeiro ano do governo passado, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve políticas públicas que antagonizavam com o meio ambiente e principalmente com os povos originários. Só que, como era o primeiro ano do governo, esse processo de aparelhamento da extrema-direita nos órgãos públicos, ele não estava completo. Então, existiam, como no caso do Bruno Pereira, que era um funcionário de carreira da FUNAI, ou até mesmo as pessoas do Exército Brasileiro que colaboraram também com o filme,
que colaboraram e que tem um papel fundamental naquela região, para dizer a verdade. Então, a gente pegou, foi uma janela de oportunidade que tinha, porque, além da pandemia, existiu como diz, uma tentativa de evitar que essa realidade fosse registrada, ou pelo menos registrada numa visão humanista, do ponto de vista das pessoas que lá vivem, né? Então, e esse processo todo, a gente viu, eu tenho certeza, se a Juliana pegar o WhatsApp dela, tem vários contatos de várias pessoas que colaboraram no filme, e que são os protagonistas do filme, que ela convive com, ela tem esse contato com eles até hoje, sabe? Aquela criança, a mãe, a professora, e sabe o que estão vivendo, qual é o cotidiano. E, ao mesmo tempo, a gente soube o que foi a pandemia nessa região, que eles foram desassistidos. Por exemplo, nas terras em Maturacá, nessa aldeia, tem um rio que é maravilhoso. Aquele rio, a gente chegava no meio-dia, né? Os próprios Yanomamis ficavam rindo da gente, falando assim: pô, vocês estão trabalhando no meio-dia? Meio-dia a gente não trabalha, né? A gente trabalha de manhã, de madrugada ou no final da tarde. Só o homem branco tem que ser meio burro para não entender que tem o sol a pino, né? E aí a gente ia para o rio, e esses banhos de rio eram muito legais, porque a gente era um espaço era meio lúdico, era uma maneira também de conversar com eles, e aquela criançada toda. Em um determinado momento, eu vi as montanhas, eu falei: esse lugar está parecendo um Shangri-La, porque foi um dos lugares mais bonitos que eu vi na minha vida, e não só bonito pela beleza física ou do ambiente, da natureza, mas daquele modo de vida. Bom, passou um ano ou um tempo depois, eu vi uma notícia que aquele rio estava contaminado por mercúrio. As crianças de Maturacá estavam com mercúrio no sangue. Então, isso daí não foi 50, 100 anos de invasão do território indígena. Foram menos de 4 anos de um governo que assim, favoreceu a mineração, o garimpo, a mineração ilegal, toda essa invasão através do agronegócio também, não naquela região, mas em outras regiões do país, né? Então foi terrível isso. Nossa, aquele local foi totalmente modificado, né? E é engraçado que você falou, não é engraçado, mas olhando o filme e o seu comentário, é exatamente isso que vocês estavam falando no filme, dessa invasão, do quanto é danoso, né, a presença do homem branco no filme. Aí você conta essa história, foi exatamente isso que aconteceu. O local quase imaculado, né? O filme, como ele fala, é um diálogo do passado e presente, existem vários ciclos de exploração daquele lugar, sendo que nós estávamos filmando no último dos ciclos de exploração, que é esse que passou. Né? Então, assim, você podia falar, não, começou lá atrás com os comerciantes, com o que eles chamam de regatões, aí depois essa presença das igrejas, a escravidão da borracha, né? Todo esse ciclo, mas só que ali estava vivendo, outro ciclo, estava anunciando um novo ciclo, né, de exploração, porque lá é a tal da região que tem o nióbio, aquele famoso mineral que o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre falava da exploração do nióbio. É ali, nessa região conhecida como Cabeça do Cachorro. Esse nióbio que a gente não sabe de onde veio, de onde vai, porque, né? É sempre uma incógnita. Eu estou chegando no final da nossa entrevista. Eu queria perguntar para vocês, é claro que vocês estão divulgando intensamente o filme Contato, viajando, divulgando, mas eu queria saber de vocês, bom, produtores, cineastas nunca param, né? Estão sempre tendo uma ideia, sempre tendo está sempre alguma coisa nova acontecendo. Eu queria saber de vocês se você já tem novos projetos, já pensam em produzir algo novo. Quando que a gente vai poder ver um trabalho do Vicente Ferraz novamente, uma produção
da Bang Filmes, a Juliana Carvalho de novo. Eu queria que vocês contassem, usassem esse espaço para poder falar para a gente quais são suas novas produções, assim, que vocês acabarem as divulgações de O Contato. Quer dizer, nunca acaba a divulgação, né? Sempre vão estar falando, sempre vão ser lembrados, né? Mas você já tem novas produções. Eu acho que é melhor a Juliana começar, porque a Juliana, sim, tem novas produções, está envolvida em vários outros filmes, e alguns que já estão filmados já. Ano que vem eu lanço mais dois documentários, né? Que já estão filmados, estão em fase de montagem e finalização. Ano que vem o cinema mundial completa 130 anos. E eu vou apresentar a história dos Irmãos Segreto. Os Irmãos Segretos são os 3 imigrantes italianos que trouxeram o cinema para o Brasil no início do século, no final do século retrasado, né? Uhum. Então, essa história é uma história linda, né? Eles montam na Rua do Ouvidor, aqui no Rio de Janeiro, tanto a sala, né? Que era o Salão de Novidades Paris, né? Que projetava os filmes dos irmãos Lumière, né? Uhum. Como a máquina de filmar, né? Então, o Afonso Segreto, ele que faz o primeiro take brasileiro, né? Ele filma a entrada do navio na Baía da Guanabara, né? Na verdade, esse take se perdeu, porque ele ainda não sabia muito manusear a câmera, então ele queimou o negativo. Mas nesse dia que se comemora o Dia do Cinema Brasileiro, 19 de junho. E estou também montando um filme do Joel Zito, também um grande diretor brasileiro, chamado Cadernos Negros. É uma publicação que esse ano agora comemorou 45 anos, é uma publicação anual, né, que só publica ou prosa ou poesia de autores negros. Essa história começou também em 1978, com um grupo de escritores paulistas, né, que não conseguiam espaço para publicarem suas histórias, porque eram negros, e eles começam, então, a lançar, né, mimeografado, xerocado, né, pequenos cadernos que eles mesmos editavam, inspirados nos cadernos de Carolina de Jesus, né, e, enfim, esse movimento cresceu também junto com todo o movimento negro, né, e com toda a expressão, né, negra, né, e estou fazendo esse trabalho também, é um documentário dirigido pelo Joel Zito. E tem outros projetos em andamento que, como você disse, né, as ideias são muitas, né? Sim, sim, com certeza. Vamos fazendo. Vamos produzindo, né? Vamos fazendo, tem ideia, vamos fazendo, né? Algumas dão certo, outras ficam na gaveta, né? Mas é assim que é a vida dos produtores e realizadores de cinema, né? Sempre tem uma história para contar, né? E para mostrar nas telas, né? Em todas as telas, né? Quem somos nós, né? Que legal. O que vivemos, né? O que criamos. É por aí. Histórias são feitas para serem contadas, né? A grande característica do Homo sapiens é essa, né? Gostamos de contar histórias, né? Exatamente. Isso faz parte da nossa natureza, né? Sim, sim. É isso. Ano que vem a gente pode estar aqui de novo. Nossa, com o maior prazer mesmo.
Já vou anotar ano que vem aqui. voltamos a contar sobre outros filmes, né? Já está anotado, já. Maior prazer do mundo. Maior prazer do mundo. Muito obrigada. Imagina. Valeu mesmo. Obrigado. De nada, Vicente. Eu agradeço imensamente assim a presença de vocês, a disponibilidade, por ter permitido, né, disponibilizado o filme para eu poder ver. Assim, eu estou muito feliz. É um filme lindíssimo. Gostaria muito que as pessoas tivessem mais acesso, porque o contato mexe muito com a gente. Não tem como você sair imune a esse filme, né? E assim, dos filmes brasileiros assim feitos esse ano, pelo menos o que eu já vi, é um dos filmes mais lindos. Para mim foi um filme bastante triste, mas tenho certeza que as pessoas verão pontos de alegria no filme. É um filme triste para mim, mas eu fico feliz de ter visto um filme belíssimo. Cada quadro, cada fotografia, cada som, e o filme com muito som, né? Até mesmo o silêncio do filme fala com a gente. Eu acho isso incrível, né? Que às vezes o silêncio é incômodo, né? Mas o silêncio o contato fala muito com a gente. Muito obrigado, Vicente. Muito obrigado, Juliana, pelo tempo, disponibilidade e muito sucesso, muita saúde para vocês. Espero encontrá-los em breve. Contem comigo. Adorei ter conhecido vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos aí os 5 minutos do Obrigado, Lucas. Obrigado. Estamos na segunda semana, toda a divulgação é muito importante. Estamos avançando pelo Brasil. Vejam contato. Temos na nossa página, no Instagram, com a programação, com todas as salas, com todas as cidades. É isso aí. Sigam o Vicente Ferraz nas redes sociais, sigam a Juliana, sigam a Bang Filmes também, uma página super bacana com muitas novidades. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima entrevista, até o próximo 5 minutos de entrevista. Tchau, tchau. Obrigado, Lucas. Tchau. Tchau. Só queria falar uma coisa.